Agora eu não continuo mais discutindo, Sócrates. Prossegue, caro senhor, e finaliza sozinho. Sócrates então continua. Pois bem, então ouve. Mas primeiramente resumirei nossa discussão desde seu início. O prazeroso e o bom são idênticos? Não são, conforme Cállicles e eu concordamos. O prazeroso é realizado no interesse do bom ou o bom no interesse do prazeroso? O prazeroso no interesse do bom. E o prazeroso é aquilo pelo que, ao se tornar presente em nós, sentimos prazer. E bom aquilo pelo que, ao se tornar presente em nós, somos bons? Certamente. Entretanto, além disso, tanto nós quanto tudo o mais que é bom, somos bons devido à presença de alguma virtude em nós? A meu ver, necessariamente é assim, Cállicles. Mas com certeza a virtude de cada coisa, seja de um artefato, ou a de um corpo, ou ainda de uma alma, ou de todo o ser vivo, não ocorre o mais admiravelmente por acidente, mas determinada por uma ordem, correção ou arte, que é o quinhão concedido a cada uma. É assim? Certamente concordo. Então a virtude de cada coisa é uma questão de disposição organizada e ordenada? Eu, ao menos, diria que é assim. Daí trata-se de uma certa ordem própria a cada coisa que é, e que, por nela estar presente, a torna boa? Esta é minha opinião. Consequentemente, uma alma que é detentora de sua própria ordem é melhor do que uma alma desordenada? Necessariamente, mas certamente aquela que é detentora de ordem é ordenada? Claro que sim. E a alma ordenada é moderada? Isso é inteiramente necessário. Por conseguinte, a alma moderada é boa? De minha parte, não posso dizer nada em objeção a isso, meu caro Cállicles. Se podes, instrui-me. Cállicles responde, prossegue, caro senhor. Então aqui, novamente, Platão apresentando a importância da virtude e a importância da ordem. Lembrando aqui, que esse livro ele é escrito no momento em que Sócrates já morreu, condenado à cicuta, e o momento em que Platão está fazendo um trabalho combatendo os sofistas que vieram antes de Platão. São amplamente combatidos por Platão, depois aqui o tempo todo querendo mostrar para nós a ideia do bem, que é importante, que existe uma ideia do bem e que essa ideia do bem ela deve ser o fim para todas as coisas, de todas as coisas, e que é uma pergunta que a gente pode se fazer, por que precisamos do bem, E ele faz uma comparação, não aqui nesse livro, mas eu quero rapidamente explicar. Ele fala do sol como a ideia do bem, o sol que tudo ilumina. Isso é dito inclusive no livro da República. E na parte 6 do livro, que seria um capítulo 6, mas que na República isso é chamado de livro 1, livro 2, livro 3, enfim, no livro 6, existe uma parte onde o Platão está apresentando essa ideia do bem, a ideia do sol, e ele fala do ser humano. Ele fala, olha, assim como o sol ilumina, nós temos os nossos olhos que vê, e tem essa possibilidade, inclusive, de ver o próprio sol. Mas por que os nossos olhos conseguem ver? Eles conseguem ver porque existe a luz. E aí, a visão nossa do ser humano precisa da luz. Quem é responsável pela luz? O sol. Então, a vista nossa, ela não é o sol, nem os nossos olhos são o sol. Mas, para que a gente possa contemplar o sol, a gente precisa dessa iluminação. Então a ideia do sol como a ideia do bem, a nossa visão como uma ideia da inteligência. E aí, por que é importante a busca da verdade? Porque quando os olhos eles estão, por exemplo, diante da luz, a luz do sol, eles conseguem ver, eles têm uma visão clara das coisas. Mas
Quando os olhos estão, por exemplo, no escuro, eles não conseguem ver. Basta a gente apagar a luz e a gente vê que a gente não consegue ver. E aí toda essa ideia, né, de enxergarmos a verdade é a alma que, quando está iluminada pela verdade, ela consegue ver, ela consegue compreender, né? Então é importante a gente usar a inteligência para que a gente possa compreender as coisas, né? Que tem a ver com a verdade e não com essas falácias todas dos sofistas. Achei isso bem importante estar ressaltando aqui no momento em que ele novamente está falando do bem e está falando das verdades, da verdade e está falando da alma como uma detentora da própria ordem. Lembrando também que antes de Platão, né, existia então essa ideia de algumas pessoas defendendo isso, Protágoras, por exemplo, que não existia uma ordem, não existia um grande Deus, né? E aí Platão surge e vai se contrapor a isso, e para isso ele usa bastante o discurso do Sócrates na grande maioria das suas obras. Continuando aqui, Cállicles diz: prossegue, caro senhor. Sócrates, digo então que se a alma moderada é boa, aquela que estiver num estado oposto ao da moderada é uma alma má, sendo esta a alma insensata e indisciplinada. Certamente, ademais, o indivíduo sensato e moderado fará o que é apropriado no que respeita aos deuses e aos seres humanos, já que não poderia ser sensato e moderado se fizesse o que não é apropriado. Tá vendo aqui ele falando da ordem e dos deuses, né, que antes algumas pessoas refutavam? Assim é necessariamente. Além disso, quando age em consonância com os seres humanos, suas ações serão justas e em concordância com os deuses, religiosas. Religiosa de religare, né, a origem da palavra. E aquele que age com justiça e religiosidade é necessariamente um indivíduo justo e religioso. Aqui Platão apresentando mais uma virtude, né? A questão da justiça, tão discutida na obra também da República. Assim e com certeza é também necessariamente corajoso, pois sabes que um espírito moderado é revelado não por perseguir ou evitar o que não se deve perseguir ou evitar, mas por perseguir ou evitar o que se deve perseguir ou evitar, sejam coisas, pessoas, prazeres ou dores, e por ser firmemente perseverante no próprio dever. A conclusão estritamente necessária, Cállicles, é que o indivíduo moderado, tal como exibido em nossa exposição, sendo justo, corajoso e religioso, constitui o homem perfeitamente bom, que tudo que o homem bom faz, ele o faz bem e admiravelmente, e que o homem que faz bem é abençoado e feliz, enquanto o homem mau é vicioso, é infeliz. Enquanto o homem mau e vicioso é infeliz. E este é aquele que se encontra na condição oposta à do indivíduo moderado, ou seja, o indivíduo indisciplinado que elogiavas. É essa a minha explicação da matéria, e digo que é verdadeira, e que, se verdadeira, qualquer pessoa, pelo que se evidencia, desejosa de ser feliz, deve buscar e praticar a moderação, além de esquivar-se à indisciplina, cada um de nós o mais rápido que a celeridade de seus pés o permitirem, devendo, se possível, dispensar qualquer disciplinamento ou correção. Entretanto, se o necessitar, quer ele próprio ou qualquer pessoa de sua família, quer um indivíduo ou um Estado, a justiça deverá ser aplicada e deverão ser submetidos à correção se quiserem ser felizes. Esse é, a meu ver, o alvo que o indivíduo deveria visar durante toda a sua vida. Deveria concentrar todos os esforços e os de seu estado nessa única tarefa de suprir alguém a ser abençoado da justiça e moderação necessárias, não permitindo que seus desejos mostrem-se desregrados
ou se dispondo a saciá-los, um mal infindável, tendo em vista a vida de um assaltante. Vou parar por aqui para a gente continuar. Esse discurso dele é bastante longo, né? Essa conversa com o Cállicles, lembrando que só ele está falando agora, que o Cállicles saiu da discussão, não conseguia mais encontrar argumentos, e ele aqui nos dizendo então o que é a verdadeira felicidade, né? Que para ser feliz é preciso ser disciplinado, que isso é, na verdade, está evidenciando esse lado, né, que busca o bem. Estou falando, claro, aqui com as minhas palavras, né, e que, portanto, essa pessoa, né, quem quer viver essa vida, que é considerada a vida de um homem bom, um homem aqui que ele chama de perfeitamente bom, ele deve evitar esses vícios, ele deve evitar essa insaciabilidade que ele tinha dito antes e fazer essa correção o mais rápido possível. E por isso ele reforça que, estando essa pessoa, caso ela esteja, né, de alguma maneira desviada disso, que a justiça seja aplicada o mais rapidamente para que ele possa, ele ou ela, né, essa pessoa, sair desse vício, vamos dizer assim, e que é um mal infindável que ele compara aqui à vida de um assaltante. Então continuamos amanhã, se Deus quiser. Bye, bye.